Muito boa tarde a todos que vai nos assistir e que já está nos assistindo, nos acompanhando. Estamos aqui numa live com o apóstolo Deutamar, discípulo do profeta Caco Felipe, e o senhor Eduardo, me parece que ele é apologista. Então, vai haver aqui umas perguntas e respostas para ambas as partes. E o senhor Eduardo tem 2 minutos para a sua apresentação neste momento. Olá, muito boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando, me dando a honra aí, né, de estar expectando essa conversa aqui, né, amigável, essa conversa aqui, onde que nós vamos esclarecer grandes coisas em referente à palavra de Deus. Boa tarde a todos, e eu falo daqui de Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro. A gente vai debater sobre o profeta Caco Felipe, né, e eu vou demonstrar biblicamente o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos ensina e qual é a posição da Bíblia, né? É o que importa para nós. Qual é a posição da Bíblia no que se tange aos assuntos de Caco Felipe, no que se tange o próprio testemunho de Caco Felipe. Então a gente vai mostrar aqui com a única fonte, que é a Bíblia Sagrada, e nós vamos esclarecer para todos vocês que estão aí nos assistindo. O senhor ainda tem 1 minuto, senhor Eduardo. A gente vai mostrar alguns pontos, né? O que foi ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, a doutrina do próprio Cristo, né? A doutrina consistente do cristianismo. A gente vai mostrar e vai comparar com o que ensina o senhor Caco Felipe, né? E tá aí os seus discípulos, né? Para se defenderem e também nos trazer uma luz maior do que apregou aí o profeta e o seu movimento, né? O profeta Caco Felipe. Era só isso. Ok, então a palavra está com o apóstolo Deutamar neste momento. 2 minutos para a sua apresentação, apóstolo Deutamar. Ok, muito boa tarde, irmão Kleber, muito boa tarde, senhor Carlos Eduardo, muito boa tarde a todos os irmãos e irmãs que já estão conectados ao vivo para assistir esta live de perguntas e debate, de perguntas e respostas. Não será um confronto, um debate, mas o senhor Eduardo está aqui para mostrar biblicamente, com os ensinos dos apóstolos e de Jesus Cristo, que Caco Felipe não é um verdadeiro profeta, e ele terá a oportunidade de fazer os seus argumentos, dar as suas explicações, e também de fazer perguntas. Do mesmo modo, eu farei perguntas e darei explicações e argumentarei com base na revelação que Jesus Cristo deu ao profeta Caco Felipe, com base nas Escrituras, né? As Escrituras é a base. Também cumprimento todos aqueles que irão assistir esta live mais tarde, em outro momento. Desejo que ela seja útil, seja proveitosa para ajudar alguém em algum momento para compreender as coisas que Deus faz no nosso tempo por meio de um profeta vivo. Eu sou Deutamar Costa, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Caco Felipe aqui no Brasil, e é com muita honra, com muita alegria que eu defendo a mensagem do profeta Caco Felipe. Eu falo no momento aqui da cidade de Paraopebas, fica ao sudeste do estado do Pará, e nós vamos, ao decorrer do debate, falar, explicar, responder, e que cada um, seja você rico ou pobre, sábio ou ignorante, seja você famoso ou anônimo, seja você branco ou negro, você deve tirar as suas conclusões. Você mesmo é o seu próprio juiz com respeito às coisas de Deus. Você mesmo deve tomar a sua decisão. Não deixe ninguém tomar a decisão por você. Examina, analisa e tome a sua decisão, porque trata-se de salvação. Que Deus abençoe e ajude todos os seus filhos e filhas que amam a Deus e estão em busca de salvação. Obrigado. Ok, obrigado ao apóstolo Deutamar pela sua apresentação. E também obrigado ao senhor Eduardo pela sua apresentação, muito bom. Então vamos dar início aqui
ao nosso primeiro bloco, que será aberto pelo senhor Eduardo neste momento. Ele terá 7 minutos para falar o que ele quiser e perguntar também ao apóstolo Deutamar diretamente, e o apóstolo Deutamar irá responder também diretamente. Será dessa maneira. Então, o senhor Eduardo está com a palavra, pode se expressar da melhor maneira possível. O senhor Eduardo, o senhor tem 7 minutos, vai ser cronometrado a partir de agora, o senhor pode se expressar da melhor maneira possível e realizar também perguntas ao apóstolo Deutamar. Iniciando agora, senhor Eduardo. Muito bem. Então, eu não teria o tempo da pergunta, né, que seria 2 minutos? Não, né? Eu tinha que iniciar com a pergunta, né, porque iniciar com uma... Ou a pergunta vem depois? Não, eu dei ao senhor 7 minutos para o senhor se expressar se Cacô Filipe é um verdadeiro profeta, se Cacô Filipe é um falso profeta. Você vai se expressar da melhor maneira nesse assunto, nesse tema. E o senhor pode perguntar ao apóstolo Deutamar o que o senhor quiser durante esse tempo que o senhor está tendo, nesses 7 minutos. O seu tempo eu parei para dar a explicação e vou dar continuidade, ok? Então o senhor pode se expressar da melhor maneira possível, senhor Eduardo, neste momento. Eu tenho algumas perguntas a fazer o tão intitulado apóstolo, né? Eu vou chamá-lo assim por respeito, né? Pela pessoa que ele é, que eu conheci, né? E é uma pessoa educada, então eu devo chamá-lo assim, então, né? Pelo que foi dado a ele, né? Enfim, a resposta estava desligando a ligação. A afirmação que faço sobre o Cacô Filipe é que Cacô Filipe não pode ser o profeta nos dias atuais, até porque não existe profeta nos dias atuais, né? Assim, o cânon da Bíblia já foi fechado. E o último apóstolo que era detentor desse dom de profecia, né? O dom de profecia, no caso ali, o Nabi, era o próprio apóstolo João. E ele escreveu o livro de Apocalipse, que já fecha completamente a nossa regra de fé e prática, que já fecha o cânon bíblico. Então, o Cacô Filipe, com base também nas escrituras, é claro, com base também no que diz Mateus 24, versículo 25, que relata o seguinte: portanto, se vós disserem, eis que... Não, perdão, Mateus 24, versículo 24 também. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito, né? E o interessante é que ele fala isso, o próprio Cristo fala isso, mas no começo do capítulo, está relatado no livro de Mateus, no seu primeiro verso: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Versículo 4, quer dizer, perdão, versículo 4. Não precisa ler do 1, não, só versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus aqui havia predito que o engano viria. Já no verso 24 ele já dá uma profundidade do que seria esses enganos e quais eram os sinais, né, para isso. E ele fala tudo isso que eu acabei de ler, né, falsos mestres, né, doutores, pseudodidascalos, né, e profetas, né, pseudos profetais. Então, assim, a gente crê que nos dias atuais, né, não existe mais nenhum profeta, né? O último profeta, o último apóstolo foi o próprio João, né? Ele que escreveu Apocalipse e tinha 12 apóstolos, e apóstolo Paulo foi o último a ser chamado. Apóstolo Paulo, ele mesmo que disse que
ele não recebeu o ensino de nenhum homem, ele não foi ensinado. Lá em Gálatas capítulo 1, ele não foi ensinado aqui por ninguém. Ele recebeu o ensino diretamente de Deus. Então, tudo que ele falava, que hoje está escrito na Bíblia, é fonte, autoridade, porque veio direto de Deus, né? É palavras inspiradas, e é doutrinas, não é da terra, não é de um homem, mas sim direto de Deus. Então, com base nisso tudo, a gente sabendo e tendo a consciência de que, essa é a pergunta agora que eu faço para ele, a gente sabendo e tendo a consciência de que já está tudo formado, já o alicerce da igreja, da Bíblia, já foi todo formado lá atrás, né? No século I até o segundo século ali, já foi tudo formado, a gente tendo isso em mente. Eu queria saber da parte dele qual é a opinião dele em relação a isso, porque ele acha que Caco Filipe, ainda com tudo isso formado, porque e você acha que ele tem autoridade para se dizer como profeta, e vocês, então, aguerrir isso e pregar a mensagem de Caco Filipe e achar que ele é autoridade hoje de Deus, vinda diretamente de Deus. Qual é as fontes e a base para isso? Ele ainda tem 2 minutos, né? 1 minuto. 1 minuto e meio. Muito bem. Então, assim, vou fazer um monte de perguntas, não, vou fazendo umas por vez, tá? Qual é a fonte, da onde que eu tiro essa ideia, da onde que eu tiro essa argumentação para voltar atrás naquilo que já foi fechado na Bíblia, aquilo que a gente já tem, né? Judas capítulo 1, Judas 1, versículo 3 mesmo já disse, né? Apóstolo Judas, ele estava aqui escrevendo. Tem quanto tempo aí? O senhor tem 35 minutos. Tá. É rapidinho esse verso. Judas ele estava escrevendo, ele dizia o seguinte: amados, procuro eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Algumas traduções vão falar assim, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então a fé, ela já foi entregue. De uma vez por todas aqui está falando. Esse aqui não é o apóstolo Judas que eu falei, mas esse aqui é o Judas, é o discípulo. Ok, Eduardo, obrigado. Seu tempo foi esgotado aqui. Então, a palavra está com o apóstolo Eutamar nesse momento. Ok, muito obrigado. Espera você colocar o tempo aí, irmão. Ok, muito obrigado. Então, o senhor Carlos Eduardo disse muitas coisas, mas como não é um confronto, quero lhe fazer perguntas diretas para fazer ele compreender e aqueles que estão assistindo compreender algumas coisas. Bem, o primeiro ponto é, o senhor Carlos Eduardo havia me dito antes que ele pertence ou frequenta, né, congrega na igreja, a Assembleia de Deus, né? O ministério lá é Siloé, que você disse, Eduardo? É isso? Sim. Essa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Siloé, ela tem quanto tempo de fundação? 30. Aqui no nosso 30 país, anos. 30 anos. Não, mas desde o começo, ela tem quanto tempo? Olha, aqui no nosso bairro tem 30 anos, mas no contexto geral, logo lá no início das assembleias, ela tem... Não. O Ministério Siloé, ela tem quantos anos? Não, o ministério em específico, é porque eu estou viajando aqui no Rio de Janeiro. Se você não lembrar, não tem problema. Né? Com respeito ao fundador, quem é o fundador? Quem é o fundador da Assembleia de Deus, Siloé? Quem é o fundador dela? Aqui no Rio de Janeiro é o Levi. Não, o fundador
Quem começou ela? Quem é o fundador dela? Da Assembleia de Deus, Ministério Siloé? Então, como eu falei, eu tô aqui há menos de 2 semanas, eu não sei. Entendi. Você não, entendeu? Entendi. Você não sabe quem é o fundador. Eu tô frequentando ela fato, desde 2 semanas. Certo. Você tem conhecimento que os fundadores da Assembleia de Deus, Deus entre aspas, começou no Brasil por Daniel Berg e Gunnar Vingre, não é? Em 1910, em Belém do Pará, não é isso? Você tem essa informação? Sim, Belém do Pará. Sim, e eles eram 2 missionários. Eles eram 2 missionários, não é? Correto. E eles eram missionários de qual profeta? Porque para alguém ser missionário, para alguém ir numa missão, eles precisam ser enviados primeiro diretamente de Deus, que é o caso de um profeta mensageiro, e nós sabemos que eles não eram profetas mensageiros, eles só pregavam a Bíblia. Um profeta mensageiro vem com a nova mensagem, como Paulo, você disse aí, que Paulo pregava o que ele recebia direto de Deus. Gunnar Vingre e Daniel Berg não pregavam o que vinha direto de Deus, eles eram missionários, pregavam a Bíblia. E eles foram enviados por qual profeta mensageiro, você sabe? Eles eram missionários de qual profeta? Então, eles, assim, tá de acordo com a Bíblia. Efésios 4, Não. É só perguntas para nós entendermos. Então, o Gunnar Vingre e o Daniel Berg eram 2 missionários. Para alguém ser missionário, fazer uma missão, ir para um país fazer uma missão, eles só têm 2 opções. Ou eles são enviados diretamente de Deus, e Deus só envia profetas mensageiros. Moisés, Elias, Samuel, Isaías, Paulo, Jesus, e assim por diante. Deus quem envia um profeta. Fora disto, um missionário deve ser enviado por um profeta mensageiro, como, por exemplo, o Moisés podia enviar o Arão, o Paulo poderia enviar Timóteo, Jesus poderia enviar Pedro. Ou Deus envia um profeta e ele será um missionário, ou um profeta envia alguém e ele será um missionário. Neste caso, o Gunnar Vingre e Daniel Berg, eles não foram enviados para o Brasil por nenhum profeta. Eles vieram por conta própria. Porque quando eles vieram para o Brasil em 1910, o profeta de Deus na América só tinha 1 ano de idade. Deus nem falava a ninguém na terra. Em 1910, quando o Gunnar Vingre estava aqui, não por meio de um profeta. Deus falava individualmente, por meio de sonhos e visões, algumas pessoas e assim por diante, mas por meio de um profeta, não. Para começar, Daniel Berg e Gunnar Vingre fundou uma falsa igreja, que hoje é a mãe de todas as igrejas evangélicas do Brasil. A Assembleia de Deus de Missão, que mais tarde dividiu-se para Madureira, que mais tarde dividiu-se para outro, e hoje nós temos Missão, nós temos Madureira, nós temos Seta, nós temos missões de vários tipos, nós temos Anápolis, e nós temos milhares e milhares e milhares de Assembleia de Deus, entre elas essa que você congrega, que você disse que não sabe quantos anos exatamente, né, e também quem é o fundador. Então, é o primeiro ponto, está vendo? E nós vamos falar sobre o profeta, porque para uma igreja ser verdadeira, ela tem que ter a fundação certa. Qual é a fundação de uma igreja? É um profeta. Senhor Eduardo, eu quero lhe fazer uma pergunta. A igreja procede do profeta ou o profeta procede da igreja? Então, quem procede desde de quem? o tempo antigo, profeta. Vou perguntar de novo. Profeta, de acordo com as escrituras, a Bíblia, a igreja procede do profeta ou o profeta procede da igreja? Quem vem primeiro? Então, você fala igreja de um templo específico? Não é templo. Igrejas são pessoas. Igreja é pessoas. Sim, então, as pessoas, os católicos, é uma igreja, os adventistas é outra igreja, os testemunhos de Jeová é outra igreja. Igrejas são um grupo de pessoas que têm uma fé, é um grupo de pessoas. Existem muitas igrejas, mas Jesus Cristo tem uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, que também são pessoas, como que ela nasce? Qual é a fundação, o início dela? Como é que se dá isso de acordo com a Bíblia? Ora, a igreja foi estabelecida por Cristo, individualmente. Não. Igrejas são um grupo de pessoas. Lá no tempo de Moisés, é dito que ela era a igreja, o povo tirado para fora. A igreja é um povo tirado para fora do paganismo, para fora do sistema religioso. Então, Deus levanta um profeta, e o profeta irá tirar os filhos de Deus do paganismo religioso. E aí forma-se a igreja de Jesus Cristo na terra. Então, Israel, no deserto, era a igreja de Jesus Cristo. Porque Moisés tirou eles do paganismo. Quando Josué veio, ele continuou com a igreja que Moisés deixou, porque viu o profeta lá. Mas logo que Moisés saiu de cena, em Josué capítulo 2, é dito que aquela geração não conhecia Jeová. Já não era mais a igreja de Jesus Cristo lá.
Deus teve que levantar outro profeta, em Juízes 3, para fazer novamente ele ser uma igreja. Quando Jesus Cristo veio, senhor Eduardo, só para o senhor entender, quando Jesus Cristo veio no ano 33, havia uma verdadeira igreja na Terra, sim ou não? Tinha... Não, a verdadeira igreja. Não, tinha uma judeus, verdadeira igreja sobre a Terra? Só queria que o senhor respondesse sim ou não e eu vou adiante. Não. Não tinha. Então, Jesus, o profeta, é quem forma a verdadeira igreja. Então, os filhos de Deus, dentre os fariseus, os saduceus, os helenistas... Obrigado, depois eu continuo. Seu tempo acabou. Não, com certeza. Então, o senhor Eduardo tem a palavra, né? Pode se expressar, terá 7 minutos também, para continuar o assunto, ou formular um assunto que o senhor quiser fazer aí, ok? Então, 7 minutos, senhor Eduardo. Ok. Para começar, essa palavra igreja, né, ela é uma palavra nova, né? Relatada no Novo Testamento. Antigamente era mais comum falar povo de Deus, né? Entre outros termos. Só que aí, por exemplo, eu já até sei onde que o Senhor Deutamar quer chegar. Na verdade, ele está falando assim que o profeta que tem a maior autoridade, né? Que seria a maior autoridade na igreja. Correto? Sim ou não? O que eu disse é que a igreja é fundada pelo profeta mensageiro. Só o profeta mensageiro pode fundar uma igreja na Terra. Mas, muito bem. Então, para fundar uma outra igreja, então, a que Cristo fundou, né, que a gente é seguidor de Cristo, a gente não depende de mais ninguém, já não é o suficiente. Sim ou não? Teria que vir outro profeta para revelar uma outra verdade, é isso? Sim ou não? Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja que existe hoje sobre a Terra. Nenhuma. Nenhuma? Que existe hoje sobre a Terra, não. E nós somos quem, então? Então, no seu caso, você disse que é assembleano, mas além dos assembleanos tem adventistas, testemunho de Jeová, os batistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, nazarenos. Não, peraí. Então tem nós muitas igrejas. Não, sério, sim. Mas nós somos o quê? O primeiro, a palavra verdadeira de igreja, que você mesmo disse, nós somos o quê? Igreja significa um povo tirado para fora. Mas veja que todo mundo está no paganismo. Porque quem tira para fora é um profeta. Mas seguidores de Cristo é o quê, então? A palavra Cristo é ungido. Cristo é ungido, não é só Jesus que é Cristo. Mas você falou que ele é profeta, mas então, nós somos seguidores de Cristo. E ele falou que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, cada um de nós aqui que seguimos a Cristo somente, nós somos o que então? É a igreja ou não é a igreja? Só tem duas vias. No plural, né? Igreja ou não é igreja? Não, só existe uma igreja de Cristo. Que estão todos seguidores dele que têm guardado a palavra, né, que aceitaram a ele. Então essas pessoas são o quê? Vou responder de forma direta. Os católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, os membros de igreja revelada e restaurada não são cristãos. São pagãos. Não, tira o CNPJ. Todos que estão seguindo a Cristo, independente de qual igreja, templo físico, de qual CNPJ que eles estão reunidos. Todos que seguem a palavra, eles são o quê? O Cristo chama eles de quê? Estão todos pagãos. Não havia isso no tempo de Jesus. Não havia isso? Não havia. No tempo de Jesus, qual eram as igrejas diferentes que Jesus tinha lá? Mas então ele não se reunia. Ele é na casa de cada um, separado, então tomar ceia, então? Era isso? Não eram igrejas diferentes. Não, mas ele não se reunia. Ministério diferente. Mas para você abrir qualquer coisa hoje, você tem que ter um CNPJ, amado. A igreja de Jesus Cristo não tem CNPJ, nunca teve. Na época não tinha esse negócio de legislação, não tinha essas coisas tudo que tinha hoje. Se tivesse, você pode ter certeza. Então, você pode continuar. Se você tiver uma pergunta direta para me responder, aí eu respondo, porque senão eu vou atrapalhar o seu tempo. Você pode falar, se tiver uma pergunta, eu respondo. Tá ok. Então a gente é a igreja de Cristo, né? Não existe outras igrejas, como você falou até algumas verdades,
né? Mas assim, não existe outras igrejas. As igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, metodistas, as assembleias, o Brasil para Cristo, entre outras igrejas que têm como a Bíblia como a sua única norma de regra, fé e prática, né? E que está situada no Evangelho, a qual pregou a Jesus Cristo, a qual pregou os apóstolos, a qual pregou a própria Bíblia. Esses estão já nascidos de novo. Não tem problema em entender isso. A consequência de você ter templos, isso vem depois, isso vem com o tempo. Você adquire, por exemplo, você se reunir legalmente, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter uma nomenclatura para identificar aquele local ali. Mas isso, por exemplo, isso aí é coisa que vem com o tempo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a igreja de Cristo é independente independente de placa, entendeu? São todos seguidores de Cristo que têm a palavra como sua única norma, regra, fé e prática, e tem os ensinamentos dos apóstolos. Eles são sim a igreja de Cristo, aquele que aceitou a Cristo, aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está lá em Efésios 2:8. Mas assim, você compreende igreja com aqueles que são adeptos, né? Essa é uma compreensão errada. Você mesmo falou que igreja é cada pessoa. E por isso que eu fiz a pergunta: se cada pessoa que segue a palavra de Cristo, né? Ele, no caso, não seria a igreja? A igreja ali relatada na Bíblia? Você mesmo falou. Então qual é o problema com isso? Né? E o Cacô Felipe agora vem falar que todo mundo que não está na igreja, que não está nos ensinamentos dele, que todo mundo é do diabo. Foi isso que eu vi lá no livro de Cacô Felipe, capítulo 1. Foi isso que ele relata lá. Ele cita até vários nomes lá, mas enfim. Então, você consegue compreender assim que só é salvo quem segue Cacô Felipe. Agora a mensagem deixou de ser Cristo. Os apóstolos todos apontavam para Cristo, né? Desde Moisés, desde o Gênesis, a mensagem já apontava para o Cordeiro que havia de vir. E é Cristo Jesus, e ali fecha tudo. Ali é o cristianismo, entendeu? Mas agora não, agora o movimento de Cacô Felipe, né? É uma seita, né? É uma seita, sim, no nosso... a gente chama como seita, né? Como herege, porque não defendem a Bíblia, né? Porque não é só a Bíblia, é mais também os ensinamentos de Cacô Felipe. Mas, enfim, a igreja, ela fecha em Cristo, né? Então, é somente Cristo, vai até somente Cristo. Okay? Obrigado, senhor Eduardo. Seu tempo acabou. Então, o apóstolo Deutamar pode responder e falar sobre o assunto para todos. Vou iniciar o seu certo. tempo. Eu vou continuar fazendo perguntas diretas. Eu queria que o senhor Eduardo só respondesse de forma direta. Aí a explicação você desse no seu tempo. Senhor Eduardo, Jesus e os seus apóstolos, eles pediram permissão para César para eles pregar? Você disse que lá não tinha CNPJ. Mas Jesus e os seus apóstolos pediram permissão a César para pregar? É César que deve dar autorização para um profeta e os seus discípulos pregar sobre a terra? Sim ou não? Não. Jesus e os seus apóstolos não pediram permissão a César. Quem daria permissão para Jesus e os seus discípulos pregar? Era o César, um bebedor de álcool, fumador de cigarros? Seria alguns homossexuais hoje que estão no governo que vai dar permissão, autorização para Cacô Felipe e os seus discípulos pregar? É César quem tem que dar um número de CNPJ para os filhos de Deus pregar sobre a terra? Será que Jesus e os seus apóstolos, Paulo, tinha CNPJ e pediram permissão a César para pregar? É o Estado quem deve dar permissão para um profeta pregar sobre a terra? Bem, Jesus Cristo, senhor Eduardo, tem uma igreja com a mesma fé, as mesmas doutrinas, os mesmos pensamentos, o mesmo batismo. Satanás tem as suas muitas igrejas com batismo diferente, doutrina diferente, práticas diferentes, como no tempo de Jesus. Todos que acreditavam em Jesus tinham as mesmas práticas, o mesmo batismo, a mesma fé.
E Paulo disse em 1 Coríntios 14:1, que não poderia ter disseção entre o povo de Deus. Falais todos a mesma coisa. Se eu perguntar, senhor Eduardo, as igrejas evangélicas, as Assembleias dos Deuses, todos falam a mesma coisa? Não falam. Todas as igrejas evangélicas falam as mesmas coisas? Não falam. Algumas igrejas evangélicas deixam vestir calça, outra coloca o véu, outras batizam em tanque, outras batizam em rio, uns batizam em nome de Jesus, outros no Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo de uma igreja não é aceita na outra. E é uma disseção, é uma confusão, é uma Babilônia. Jesus Cristo tem apenas uma igreja, no tempo de Paulo. Paulo dizia, falai todos a mesma coisa. Não deve haver discórdia entre vocês. É um só Deus, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo. Satanás tem as suas muitas igrejas. No tempo de Jesus tinha os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios. Aqui tem os católicos, protestantes, evangélicos, branamistas. E dentre os católicos tem vários grupos. Dentre os protestantes, milhares de grupos. Dentre os evangélicos, milhares de grupos. Dentre os branamistas, milhares de grupos. Dentre as igrejas reveladas e restauradas, milhares de grupos. O que é isso? É a confusão de Satanás sobre a terra. Eu queria voltar aqui no começo, porque eu quero fazer perguntas ao senhor Eduardo. Eu quero perguntar a ele o que significa a palavra seita. Ele não deu a definição da palavra seita. Seita? Sim. Você disse que Cacu Filipe é uma seita. O que é uma seita? Oi? Então, antigamente, com um conceito mais antigo, seita, ela se referia a... Não, vou falar do conceito mais atual, que é bíblico também. Seita, ela significa haireses, né? Acho que é no grego que se chama assim, haireses, que significa ensino mentiroso, falso e fraudulento. Então, uma seita, ela... Pronto. Não, já você respondeu. Então, se seita significa um ensino falso e mentiroso, quem vai dizer na Terra quem é o ensino falso e mentiroso? Porque os católicos dizem que as igrejas protestantes são as seitas que têm ensinos falsos e mentirosos. A Igreja Católica diz que os protestantes são seitas. Os evangélicos dizem que os testemunhos de Jeová são seitas. E que os testemunhos de Jeová dizem que os adventistas são seitas. E os Assembleias dos Deuses e todas as igrejas evangélicas estão lutando entre si, apontando uma e outra que são as seitas. Os Assembleias de Deus, por exemplo, diz que o Edir Macedo é uma seita. Tem ensinamentos falsos e mentirosos. Agora, quem é a pessoa sobre a terra que vai dizer o que de fato é uma seita? Lá no tempo de Paulo, em Atos dos Apóstolos, chamavam Paulo de seita também. A seita do Nazareno. E Martinho Lutero, pelo Papa Leão X, foi chamado de seita, de herege e de seita. Mas quem é sobre a terra que vai dizer o que realmente é uma seita? Está vendo? É um profeta mensageiro. Jesus, quando se colocou sobre a terra, ele poderia dizer, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios são uma seita. A igreja de Satanás na terra. Elias poderia se colocar de pé para dizer que as igrejas dos profetas de Baal e as igrejas dos profetas de Azera eram seitas. Paulo poderia colocar de pé no seu tempo e dizer que tudo o que os romanos faziam, os gregos faziam e todas aquelas nações gentílicas faziam no tempo de Paulo, aquilo tudo era seita. Mas era Paulo que poderia dizer isso.